Laura ajustou o zíper da jaqueta enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade perene. Os prédios reluziam em tons de azul e prata, refletindo as luzes das telas holográficas que cobriam quase todas as superfícies. Era sempre assim, sem fim e sem começo. Aqui, o conceito de noite havia se tornado irrelevante. Com a invenção do Chronomind, um implante cerebral revolucionário, ninguém mais precisava dormir. O sono, outrora essencial, agora era um luxo do passado. Laura não conseguia se lembrar da última vez que sentiu cansaço físico. O Chronomind cuidava de tudo, ajustando os níveis de energia, otimizando seu metabolismo e até regulando seu humor. No entanto, ela não se sentia bem. Algo no ar da cidade parecia errado. Havia rumores de pessoas que simplesmente sumiam, deixando para trás rastros que evaporavam como neblina. Trabalhando como jornalista freelancer, Laura raramente recusava uma boa história, e esse mistério a intrigava. Sentada em um pequeno café 24 horas, todos eram 24 horas, afinal, ela folheava em sua tela portátil as poucas informações disponíveis sobre a chamada Zona Zero. Uma área nos limites da cidade, abandonada desde o início do programa Chronomind. Aquela região era cercada por lendas urbanas, falhas no implante, alucinações e até uma suposta desaceleração do tempo. É só superstição, pensou, mas não conseguiu afastar o desconforto. Foi quando a primeira pista caiu em seu colo quase literalmente. Uma mensagem anônima apareceu em seu dispositivo. Vá até a Zona Zero. Eles não querem que você saiba a verdade. Laura olhou ao redor, mas ninguém parecia prestar atenção nela. A mensagem desapareceu tão rápido quanto surgiu. Era arriscado, mas ela sabia que precisava investigar. Naquela mesma noite, tomou um trem para o limite da cidade. Chegar à Zona Zero era mais fácil do que imaginava. Não havia guardas nem barreiras oficiais, apenas placas holográficas de aviso. Entrada proibida, área instável. Ao atravessar o perímetro, sentiu algo peculiar. Um formigamento em sua cabeça, como se o Chronomind estivesse lutando para se ajustar. A paisagem era surreal. Os prédios, antes vibrantes e iluminados, estavam cinzentos e desmoronando. Não havia o brilho constante dos hologramas, nem o murmúrio incessante da tecnologia. Parecia um mundo à parte, preso no tempo. Laura caminhava devagar, capturando imagens com seu dispositivo, quando ouviu um som distante, algo como um relógio ticando. Ela seguiu o barulho até encontrar um velho homem sentado em uma cadeira de metal no meio de uma rua deserta. Ele parecia deslocado naquele ambiente, como se não pertencesse nem ao caos ao redor, nem à cidade que deixara para trás. "Você veio", disse ele sem olhar para ela. "Quem é você?" perguntou Laura, tentando soar confiante, apesar do frio que sentia na espinha. "Um sobrevivente, assim como você será se for esperta." Ele levantou os olhos, que brilhavam em um tom estranho, quase prateado. "Está procurando respostas, mas cuidado, Laura. Elas podem te consumir." Ela congelou. Como ele sabia seu nome? "Quem enviou aquela mensagem?" Insistiu, dando um passo à frente. O homem apenas sorriu. "Não fui eu, mas posso dizer uma coisa. A verdade sobre o Chronomind está aqui, no silêncio, onde o tempo para. E se você não ouvir, bem, talvez seja a próxima a desaparecer." Antes que pudesse perguntar mais, ele apontou para um edifício à distância, uma torre de vidro estilhaçado, envolta por uma névoa que parecia pulsar. "Comece lá, mas lembre-se, o tempo é traiçoeiro nesta parte da cidade." E então, sem aviso, o homem se levantou e começou a se afastar. Laura tentou segui-lo, mas ele virou uma esquina e desapareceu, deixando para trás apenas o som distante de um tic-tac. Ela olhou para a torre à frente. Cada fibra de seu ser dizia para voltar, mas a curiosidade, tão profundamente arraigada, falou mais alto. Ela deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. O silêncio na Zona Zero era pesado, quase palpável. Laura avançava com cuidado, cada passo ressoando no vazio.
A torre de vidro estilhaçado crescia à sua frente, envolta em uma névoa que parecia viva. O tic-tac que ouvira antes era mais forte agora, como um relógio descompassado. A entrada estava aberta, revelando um saguão em ruínas. Fragmentos de vidro e metal cobriam o chão. Dentro, o ambiente era escuro, mas havia um brilho intermitente vindo de um console no centro da sala. Laura aproximou-se, segurando a câmera para registrar tudo. Passou o dedo por uma tela coberta de poeira e leu: Protocolo cronostasis ativado por fluxo temporal comprometido. O termo cronostasis era novo para ela, mas o tom da mensagem fazia o perigo parecer real. Antes que pudesse investigar mais, um zumbido metálico ecoou pela sala. Laura virou-se e viu algo que a fez recuar instintivamente. Um drone. Pequeno, com uma lente vermelha brilhante, ele vasculhava o ambiente. Ela rapidamente se escondeu atrás de uma coluna. O drone movia-se lentamente, mas sua presença era ameaçadora. Laura prendeu a respiração, sentindo o coração disparar. Eles não deveriam estar funcionando, sussurrou uma voz atrás dela. Laura quase gritou, mas ao se virar, viu um jovem de cabelos desgrenhados e roupas gastas. Ele fez sinal para que ficasse quieta e gesticulou na direção oposta ao drone. Quem é você? Perguntou ela baixo, ainda assustada. Meu nome é Léo. Ele olhou para o drone. E você não deveria estar aqui. Nem você. Laura o encarou. O que está acontecendo nesse lugar? Léo suspirou, puxando um pequeno dispositivo do bolso. Um clique e o drone caiu no chão com um barulho metálico. Ele gesticulou para Laura segui-lo. Vou te explicar, mas não aqui. Eles atravessaram corredores escuros, passando por restos de máquinas antigas. Chegaram a uma sala que parecia ser um depósito, com servidores velhos e telas piscando fracamente. Este lugar foi o laboratório original da Chronotech. Começou Léo, encostando-se à parede. Antes do Chronomind, eles tentaram algo maior: controlar o tempo. Laura franziu a testa. Controlar o tempo? Chamavam isso de cronostasis. A ideia era criar uma tecnologia capaz de desacelerar ou pausar o tempo em áreas específicas, aumentando a eficiência humana. Mas Léo hesitou. Deu errado. Este lugar foi o epicentro do fracasso. Algo na tecnologia começou a consumir as pessoas, sugando suas energias. A Chronotech abandonou a pesquisa e selou a zona. Pelo menos era o que eles diziam. Então, por que as pessoas ainda estão desaparecendo? Isso tem a ver com o Chronomind? Perguntou Laura. Léo a olhou com seriedade. É o que estou tentando descobrir. Mas o Chronomind não é tão perfeito quanto dizem. Talvez ele esteja conectado a isso. Laura sentiu um calafrio. Ela sabia que havia algo errado com a cidade, mas não imaginava que o problema era tão profundo. Antes que pudesse responder, o tic-tac voltou, mais rápido e intenso. Léo olhou em volta, alarmado. Isso não é bom! Temos que sair daqui, agora! O som parecia vir de todos os lados. Laura sentiu uma pressão estranha na cabeça, como se o Chronomind estivesse falhando. O ar ao seu redor começou a ondular e uma luz intensa se formou no corredor. Vamos! Léo puxou seu braço e eles correram, deixando para trás o som insistente do tempo que não deveria existir. Laura correu pelo corredor estreito, acompanhando Léo. O som insistente do tic-tac parecia persegui-los, ecoando cada vez mais alto. O ar estava mais denso, como se o tempo estivesse se distorcendo ao seu redor. Quando finalmente atravessaram uma porta de metal, Léo a trancou rapidamente e encostou nela, ofegante. O que era aquilo? Laura perguntou, tentando recuperar o fôlego. Uma falha do cronostasis, respondeu Léo. Quando a tecnologia foi abandonada, ela deixou rastros instáveis pela Zona Zero. A energia que eles tentaram manipular ainda está ativa, mas sem controle. Laura sentiu um arrepio. Aquilo era mais perigoso do que imaginava. Ela olhou ao redor. Estavam em uma sala iluminada apenas por telas antigas,
cobertas de poeira. Servidores zumbiam fracamente, como se ainda tentassem processar informações de um sistema há muito esquecido. Você disse que o Chronomind pode estar conectado a isso? O que você sabe? Laura insistiu. Léo hesitou, passando a mão pelos cabelos bagunçados. Eu trabalhei para a Chronotech. Era apenas um técnico de sistemas, mas vi o suficiente para saber que o Chronomind não é tão perfeito quanto eles fazem parecer. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Laura. Você sabe como ele funciona? Laura cruzou os braços. Apenas o básico. Um implante cerebral que elimina a necessidade de sono, regula o metabolismo e otimiza nossas funções cognitivas. Parece um milagre, mas não é um milagre, interrompeu Léo. É uma simulação. O Chronomind cria uma realidade artificial dentro do cérebro, onde você descansa sem realmente descansar. Ele mantém seu corpo ativo enquanto manipula suas percepções. Mas isso tem um preço. Que tipo de preço? Laura perguntou, estreitando os olhos. Léo se inclinou para a frente, a voz baixa. Quando ativaram o Chronomind em escala global, eles não corrigiram os erros do Chronostasis. É por isso que as pessoas estão desaparecendo. O sistema ainda está conectado à energia da Zona Zero, que continua sugando a vitalidade das pessoas. É como se a cidade inteira estivesse presa em uma armadilha. Laura sentiu um nó no estômago. Se Léo estava certo, isso significava que todos estavam em perigo, incluindo ela. Por que ninguém fala sobre isso? Ela perguntou, sentindo a indignação crescer. Como a Chronotech esconde algo assim? Léo riu amargamente. Controle! Eles monopolizam a tecnologia e a narrativa. Quem tenta expor a verdade desaparece, como as pessoas que você está investigando. Então por que você ainda está aqui? Laura perguntou, desconfiada. Léo hesitou antes de responder. Porque eu sei como desligar isso, mas preciso de ajuda. Laura estreitou os olhos. E por que eu deveria confiar em você? Léo puxou um dispositivo do bolso e o conectou a um dos servidores da sala. Após alguns segundos, um holograma apareceu, exibindo o que parecia ser um diagrama do Chronomind. Linhas conectavam diversos pontos, convergindo em um único núcleo marcado como Central Chronostasis. Este é o sistema principal, explicou ele. Está escondido no coração da Chronotech. Tudo, o Chronomind, a Zona Zero, os desaparecimentos, está conectado a isso. Se conseguirmos acessar esse núcleo, podemos desligar tudo. Você quer destruir o Chronomind? Laura perguntou surpresa. Não, quero reiniciá-lo. Se for desligado de forma segura, as pessoas poderão voltar ao normal. Mas se deixarmos as coisas como estão, a energia da Zona Zero vai continuar se espalhando. Eventualmente, toda a cidade será consumida. Laura sentiu o peso da situação. Aquilo era muito maior do que uma simples investigação. Era uma luta pela sobrevivência de todos. Como eu posso te ajudar? Ela perguntou, finalmente cedendo. Léo sorriu de leve. Precisamos de acesso a uma chave de segurança, algo que só pode ser encontrado nos escritórios principais da Chronotech. Mas não podemos ir diretamente até lá, eles nos rastreariam. Precisamos entrar no sistema primeiro, e isso só pode ser feito de um lugar específico. Onde? Laura perguntou. Um dos antigos terminais de controle aqui na Zona Zero. Mas eles estão protegidos por drones e por aquilo que você viu antes. Não vai ser fácil. Antes que Laura pudesse responder, o tic-tac voltou, mais alto e mais intenso. O chão começou a vibrar levemente. Eles nos encontraram, disse Léo, os olhos arregalados. Sem pensar duas vezes, ele puxou Laura pelo braço e a conduziu para um corredor estreito. O som de metal rangendo preenchia o ambiente enquanto algo grande se movia atrás deles. Laura não sabia exatamente no que estava se metendo, mas tinha certeza de uma coisa. Não havia como voltar atrás agora. Laura e Léo atravessavam os corredores escuros da Zona Zero com pressa, o som do tic-tac e o zumbido metálico dos drones ecoando cada vez mais perto. Laura sentia o coração disparado.
mas se obrigava a manter o foco. Eles finalmente alcançaram uma sala ampla, cheia de cabos pendurados e servidores antigos empilhados como ruínas de uma era esquecida. "É aqui", disse Léo, parando diante de um terminal empoeirado. Ele tirou um dispositivo do bolso e conectou-o à máquina. As telas piscaram antes de exibir linhas de códigos complexos. "Este é um dos terminais de controle originais. Ele pode nos dar acesso ao sistema central da Chronotech." "E se nos encontrarem antes disso?" perguntou Laura, olhando ansiosamente para a porta. Léo sorriu de lado. "Por isso precisamos ser rápidos." Laura observou enquanto ele trabalhava. As mãos de Léo se moviam com precisão, navegando pelo código como se fosse algo natural para ele. "O que exatamente você está tentando fazer?" perguntou Laura. "Estou procurando registros ocultos e uma rota para acessar o sistema principal. Esses terminais foram esquecidos quando a Chronotech abandonou a Zona Zero, mas ainda estão conectados ao núcleo central. Se encontrarmos as informações certas, podemos invadir o sistema sem que eles percebam." Enquanto Léo digitava, as telas começaram a exibir arquivos antigos. Eram relatórios técnicos, registros de pesquisa e documentos confidenciais. Laura se inclinou para ler os textos e uma frase chamou sua atenção. "Anomalias de dissociação. Testes com o cronostasis demonstraram impacto severo nas funções cognitivas e físicas dos sujeitos. Alta taxa de mortalidade observada." "Isso é do cronostasis?" perguntou Laura, apontando para o texto. Léo assentiu, os olhos fixos na tela. Eles sabiam desde o início que isso era perigoso, mas continuaram. A ideia de manipular o tempo era boa demais para abandonar, mesmo que custasse vidas. Laura continuou lendo. Os relatórios descreviam zonas de distorção criadas pelos testes falhos, regiões onde o tempo parecia desacelerar ou parar completamente. A Zona Zero era a maior dessas áreas, mas não era a única. "Há mais zonas como essa?" perguntou Laura, chocada. Léo parou por um momento encarando-a. "Não exatamente. A Zona Zero é a maior e mais instável. Mas pequenos fragmentos da energia do cronostasis estão espalhados pela cidade, embutidos no sistema do Chronomind. É por isso que o implante não é seguro." Antes que Laura pudesse responder, as telas começaram a piscar. Um som agudo encheu a sala e uma mensagem apareceu em letras vermelhas. "Acesso não autorizado detectado. Contramedidas ativadas." Léo xingou baixo e começou a digitar freneticamente. "O que está acontecendo?" perguntou Laura, sentindo a tensão crescer. "Eles nos rastrearam. O sistema detectou nossa invasão." Léo olhou para ela, a expressão tensa. "Eles estão enviando algo para cá." Laura não precisou perguntar o que era. O som metálico no corredor deixou claro que drones estavam a caminho. Ela correu para a entrada e viu as luzes vermelhas brilhando ao longe. "Eles estão vindo!" avisou Laura. Léo continuava a trabalhar, os dedos voando pelo teclado. "Preciso de mais tempo, quase consegui." Laura olhou ao redor, procurando algo para bloquear a entrada. Encontrou uma barra de metal no chão e a usou para travar a porta, pelo menos temporariamente. As luzes dos drones piscavam através das rachaduras e o som do tic-tac agora parecia vir de todos os lados. "Léo, rápido!" ela gritou. "Conseguido!" ele exclamou, desconectando o dispositivo. "Peguei a localização do núcleo central. Está na torre principal da Chronotech. Mas vamos precisar de mais do que sorte para chegar lá." Antes que pudessem discutir, a porta começou a ceder. Os drones batiam contra ela com força crescente. "Temos que sair daqui!" disse Laura. Léo pegou o dispositivo e o guardou no bolso. Ele olhou ao redor, avaliando a situação. "Por aqui!" indicou um pequeno duto de ventilação. Sem opções, eles se arrastaram para dentro. O espaço era apertado, mas os drones não podiam segui-los ali. Eles se moviam devagar pelo túnel, o som metálico ecoando atrás deles, cada vez mais distante. Quando finalmente saíram do outro lado, estavam em uma área completamente diferente da Zona Zero. Era um espaço aberto, com o céu artificial da cidade visível ao longe.
Eles pararam para recuperar o fôlego. Agora sabemos onde ir, disse Léo ofegante. Mas a Chronotech sabe que estamos vindo. Eles não vão facilitar as coisas. Laura olhou para ele, determinada. Já cheguei até aqui, não vou parar agora. Léo sorriu de leve, mas o cansaço era evidente. Então vamos acabar com isso. Ao longe, a torre principal da Chronotech brilhava como um farol, desafiadora e impenetrável. Laura e Léo observavam a torre da Chronotech à distância. Era imensa, brilhando no céu artificial da cidade como uma fortaleza inalcançável. Laura sentia o peso da jornada, mas sabia que não poderia desistir. Como vamos entrar? Perguntou, quebrando o silêncio. Há uma entrada pelos túneis de manutenção nos subsolos da torre. É antiga e pouco vigiada, mas o sistema de segurança não será fácil de driblar, respondeu Léo, ajustando seu dispositivo. Eles seguiram em direção à entrada. Os túneis eram apertados, escuros e sufocantes. Cabos antigos serpenteavam pelas paredes e o ar estava carregado de uma névoa fria e pulsante. Essa névoa é do Chronostasis? Perguntou Laura, tentando ignorar o desconforto. Léo assentiu. Pequenos vazamentos de energia. Não é letal aqui, mas é um sinal de que a instabilidade está se espalhando. Isso torna tudo ainda mais urgente. Após caminharem por um labirinto de corredores, chegaram a uma sala ampla. No centro, uma plataforma circular estava rodeada de consoles antigos, piscando com luzes vermelhas. O ambiente parecia abandonado, mas a sensação de perigo era palpável. Esse elevador leva direto ao núcleo central, explicou Léo. Mas ele está bloqueado por um firewall físico. Vou precisar hackear o sistema para ativá-lo. Laura observou a sala com atenção. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. E quanto à segurança, estamos sozinhos aqui? Léo hesitou antes de responder. Por enquanto. Mas se a Chronotech detectou nosso movimento, não ficaremos por muito tempo. Ele começou a trabalhar no console, as mãos se movendo rapidamente. Laura mantinha-se em alerta, rondando a sala e analisando as entradas. A tensão era crescente. Isso vai levar quanto tempo? Perguntou, sentindo o nervosismo aumentar. Mais alguns minutos, respondeu Léo, sem desviar os olhos da tela. De repente, um alarme agudo ecoou pela sala, seguido por luzes vermelhas piscando. Eles detectaram nossa invasão! Gritou Léo. Estão enviando reforços! A porta principal da sala se abriu com força, revelando duas figuras metálicas humanoides. Não eram drones comuns. Seus corpos brilhavam com uma luz azul pulsante e cada passo reverberava como um trovão. Sentinelas, murmurou Léo com os olhos arregalados. Eles ativaram o nível máximo de segurança. Laura pegou uma barra de metal caída no chão. Não era a melhor arma, mas era tudo o que tinha. Preciso de mais tempo! Gritou Léo. Distrai-las! Laura correu em direção à primeira sentinela, desviando de um golpe que quase a atingiu. Ela tentou acertar a barra contra a criatura, mas o impacto não teve efeito. Era como lutar contra uma parede viva. Isso não está funcionando! Gritou, desviando de mais um ataque. Léo digitava freneticamente. Só mantenha elas ocupadas! Estou quase terminando! A segunda sentinela se aproximou, cercando Laura. Ela recuou, usando as colunas da sala para tentar ganhar tempo. O som metálico dos golpes ecoava pelo ambiente enquanto ela lutava para sobreviver. De repente, a plataforma central começou a emitir uma luz intensa. Consegui! Gritou Léo. O elevador está ativo! Laura correu na direção dele, as sentinelas logo atrás. Assim que alcançaram a plataforma, Léo ativou o comando. A estrutura começou a descer rapidamente, deixando as sentinelas para trás. A descida foi rápida e silenciosa. Laura ainda ofegava, sentindo o coração disparado. O confronto a deixara exausta, mas o pior ainda estava por vir. Essas sentinelas, o que exatamente estão protegendo? Perguntou, encarando Léo. Ele olhou para frente com uma expressão sombria. O núcleo do Chronomind.
Ele não é apenas um sistema, é uma extensão viva da energia do Cronostasis. Está conectado a toda a cidade. E se falharmos, o núcleo pode consumir tudo. Laura sentiu um arrepio. Cada passo que davam revelava uma nova camada de segredos, cada um mais aterrador do que o anterior. A plataforma parou diante de uma porta imensa, decorada com o símbolo da Cronotec. A atmosfera ali era pesada, quase opressiva. Léo olhou para Laura, os olhos sérios. O núcleo está atrás dessa porta. Estamos prestes a descobrir a verdade, mas pode ser pior do que imaginamos. Laura respirou fundo, tentando controlar o medo. Seja o que for, não vamos parar agora. Léo assentiu e juntos avançaram em direção à porta que guardava os segredos mais sombrios da cidade que nunca dormia. A porta maciça se abriu lentamente, revelando uma sala colossal. O núcleo do Chronomind flutuava no centro, uma esfera de energia pulsante, cercada por anéis metálicos que giravam em velocidades alucinantes. O brilho da esfera era hipnótico, mas Laura sentiu um arrepio ao perceber algo profundamente errado. A energia ali era viva, quase consciente. Isso é, Laura sussurrou, incapaz de terminar a frase. O coração da cidade, completou Léo com a voz carregada de peso. Mas também é a raiz de todos os problemas. Cercados pelo núcleo, hologramas piscavam em telas flutuantes, exibindo dados, rostos de pessoas desaparecidas e mapas da cidade com pontos de energia instável. O Chronomind não era apenas um sistema, era um parasita alimentado pelo Cronostasis, sustentando a ilusão de perfeição enquanto devorava a vitalidade das pessoas. Eles sabiam desde o início, disse Laura, a indignação crescendo em sua voz. A Cronotec sabia que isso destruiria vidas. Léo se aproximou de um terminal conectado ao núcleo. É mais do que isso. Eles não só sabiam, como planejaram. Para eles, o Chronomind não é apenas uma tecnologia, é o futuro. Uma cidade inteira otimizada, à custa da humanidade de seus habitantes. Laura observou enquanto Léo acessava os comandos principais. Podemos desligá-lo? Léo hesitou. Sim, mas não sem consequências. Se eu desativar o núcleo, toda a energia instável da Zona Zero será liberada de uma vez. A cidade inteira pode entrar em colapso. E se não fizermos nada? Laura perguntou. Ele continuará crescendo. Mais pessoas desaparecerão até que não sobre nada além do Chronomind. Laura sentiu o peso da escolha. Tudo dependia deles. A decisão de salvar a cidade ou destruí-la estava em suas mãos. O que acontece se reiniciarmos? Ela perguntou, tentando encontrar outra saída. Léo digitou algo no terminal, analisando os dados. É arriscado. Podemos tentar reiniciar o núcleo cortando sua conexão com o Cronostasis, mas há uma chance de falha e o sistema pode entrar em sobrecarga. Laura respirou fundo. Não havia opção perfeita. Ambos os caminhos envolviam sacrifícios. Mas ela sabia que não podia permitir que a Cronotec continuasse controlando a vida das pessoas. Faça o reinício. Temos que tentar, disse Laura com firmeza. Léo assentiu e começou a trabalhar no terminal. As luzes da sala começaram a piscar e o núcleo vibrava intensamente. A esfera pulsava de maneira irregular, enquanto os anéis desaceleravam, produzindo um som ensurdecedor. Está funcionando, disse Léo, mas sua voz foi abafada pelo estrondo crescente. Laura segurou-se em uma viga enquanto a sala tremia. O núcleo parecia lutar contra o reinício e as imagens dos hologramas piscavam freneticamente. De repente, um grito ecoou na mente de Laura. Não era físico, mas uma voz intensa e avassaladora, como se a própria energia do núcleo estivesse viva. Você não pode me destruir! A voz ressoou profunda e desumana. Laura apertou os punhos. Você já destruiu vidas demais! Com um último comando, Léo finalizou o reinício. O núcleo parou de girar e a sala ficou em silêncio. Por um momento, parecia que tudo havia acabado. Mas então, um feixe de luz explodiu do núcleo, expandindo-se rapidamente.
Laura e Léo caíram ao chão enquanto a energia os envolvia. Quando Laura abriu os olhos, estava de volta à superfície. A cidade parecia diferente, as luzes estavam apagadas e o ar estava mais pesado, mas havia algo tranquilizador no silêncio. Pela primeira vez em anos, parecia que a cidade havia parado de lutar contra o tempo. Léo estava ao seu lado, exausto, mas vivo. Conseguimos? Laura perguntou. Léo olhou para o horizonte. O Chronomind foi desligado. Não sei se a cidade vai se recuperar completamente, mas está livre, pelo menos por enquanto. Laura olhou para o céu, agora escuro, com estrelas visíveis pela primeira vez. A cidade que nunca dormia finalmente descansava. Não era o fim que ela imaginava, mas era um novo começo. E a Chronotech? Perguntou Laura. Léo suspirou. Eles vão tentar retomar o controle, mas agora a verdade está exposta. Cabe a nós garantir que nunca mais aconteça. Laura sorriu levemente, apesar do cansaço. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. A história da cidade havia mudado e ela seria a responsável por contar ao mundo. Afinal, a verdade era sua maior arma.